Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando ainda sobre planejados, né? Sobre projetos criativos e sobre tudo mais que se envolve. Gente, falar de planejados, eu acho que é uma necessidade hoje. Todo mundo, antigamente, eu até falei isso algumas vezes aqui, antigamente as pessoas tinham um sonho de ter uma cozinha planejada. Tô falando há 40 anos atrás. Hoje é uma necessidade você ter tudo muito planejado, tudo muito de acordo com aquilo que você pretende utilizar. E outra, né? Tornar isso personalizado, ter a tua identidade ali. Para falar sobre criatividade, então, tinha como não estar aqui presente com a gente. Júlia e Leonardo, da Blessed Planejados. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos aqui ao Obrigado. Resenha. Muito obrigada. É muito bacana o trabalho de vocês aí. Eu dei uma xeretada, né? Obviamente, dei uma xeretada. Mas me diga uma coisa, Leonardo, o que levou vocês aí para esse mercado dos planejados? Porque uma coisa, até te vou explicar por que eu estou perguntando isso. Uma coisa é você fazer aquele trabalho básico, aquela coisa que é padronizada dentro de qualquer mercado. Outra coisa é você tornar isso algo mais personalizado e criativo e conseguir enxergar possibilidades dentro de um mercado que já existe. O que te levou para esse caminho? Bom, vamos começar pelo começo, né? Eu tenho 25 anos e eu trabalhava numa empresa, numa produção de temperos, né? E quando eu estava trabalhando nessa empresa, minha mãe comprou uma outra empresa e uma madeireira, né? Então, a gente também tem uma madeireira, tá? Aí, quando a gente teve a madeireira, comecei a aprender todos os assuntos, né? MDF, ferragens, tudo. E foi naquele momento, quando a gente adquiriu aquela empresa, que eu vi a oportunidade de expandir, né? Não ficar só apenas com a madeireira. Ainda mais quando se trata de planejados, né? Porque hoje, conforme você falou, é necessário você ter um móvel planejado na sua casa, porque os apartamentos que estão saindo hoje, né? Nos tempos para cá, são todos pequenos. Exato. 30 metros quadrados, 35, 45. É difícil você ir numa loja assim com o móvel pronto e conseguir encaixar dentro do apartamento, né? Então, foi essa necessidade que eu vi, eu me encontrei, amo o que eu faço, né? Um trabalho maravilhoso. E a gente gosta bastante de trabalhar com isso porque eu sou jovem, então eu sou bem moderno. Posso dizer que tô bem por dentro de tudo, então eu acho ótimo, acho maravilhoso trabalhar com isso. Não, é legal até você contar isso, porque na realidade, assim, você é jovem, mas você vem de um berço ali que já tem aquela coisa da madeireira, que você enxergou isso muito cedo, e aí tem aquela pegada da modernidade, da criatividade, que muda um pouco o jovem, ele tem, gente, a gente tem que ser realista. O jovem, ele tem uma perspectiva de ver as coisas diferentes. Sim. Aquilo que pode ser uma coisa e se transforma em outra. Então, você consegue reunir nisso essa criatividade ali com relação ao trabalho de vocês, né? Que eu acho que é um diferencial também muito bacana. Com certeza. Uma outra coisa também que eu acho importante abordar é que, assim, você tinha falado da gente que somos jovens, né? Eu e a Júlia, a gente é bem estudado, porque a gente visita feiras, a gente conversa bastante com arquiteto. Vocês vão atrás, né? Vou atrás. A gente não fica travado, fica travado só em uma coisa só. Então, se você for no meu Instagram, você vai ver, cama retrátil, que é um quarto pequenininho que a gente conseguiu colocar cama, guarda-roupa, mesa, porque a gente conseguiu adaptar essas soluções criativas para o ambiente. Então, tem cama retrátil, conforme eu já falei, tem uma cama que ela é uma cama de casal, transforma numa cama de solteiro e, ao mesmo tempo, é uma bicama. Então, são soluções criativas para diferentes ambientes. Para pequenas áreas também. Exatamente. Né? Cozinhas pequenas, a gente consegue adaptar, colocar bastante armário, porque uma coisa que o pessoal sente bastante falta em apartamentos são armários, né? Então, a gente tem bastante soluções para esse tipo de situação. Tem ferragens para utilizar ferragens específicas para utilizar em cozinhas para adaptar mais no ambiente, sabe? Ter bastante armário, que é o que o pessoal mais me pede quando vem fazer o orçamento. É porque você tocou num ponto que foi um ponto até que eu já falei aqui algumas vezes. Inclusive, quando a gente estava falando sobre construção
construção civil, como mudou esse conceito e de espaço, né? Hoje você tem apartamentos estúdio, kitnets, os apartamentos de 2 quartos, 30 e poucos metros quadrados, gente. Sim, bem pequeno. Esses apartamentos, por exemplo, padrão não só Minha Casa Minha Vida, mas apartamentos, enfim, compactados mesmo, que você precisa ter esses espaços mais adaptados para que você consiga ter uma amplitude, conseguir utilizar melhor ali, né? Sim, exatamente. E sempre trazendo a necessidade do cliente, né? O que ele precisa dentro do apartamento dele, que é exatamente o que você falou, de como otimizar aquele espaço. Às vezes ele tem algumas ideias de, por exemplo, a cama que ele fala, porque a gente usa isso muito como referência. O cliente precisava, ele tinha uma necessidade. Então você utiliza a necessidade dele e adapta em móveis. Até porque apartamento, uma das principais pontos é a marcenaria. Então você precisa sim investir nessa parte. E é onde é seu lar, né? Você precisa investir no seu lar, de ter um conforto ali. Ô, Juliana, você falou dessa questão da necessidade, e é importante que eu acho que para o seu cliente ficar satisfeito, não adianta você ser só bonito. Não. Tem que ter qualidade e aquilo tem que estar adequado à necessidade dele, tem que ser o útil. Muitas vezes a gente faz... Isso aconteceu comigo recentemente, eu fiz um closet lá na minha casa. E aí eu fiz uma parte de colocar calças penduradas em cabide. E depois, com a utilização, eu falei, putz, isso não serve. Aí eu mandei mudar e colocar nichos. Então, essa coisa do você conseguir... Você tem que estar muito adaptado. E nem sempre, às vezes, o seu cliente, ele tem uma noção do que ele precisa. Eu preciso de um espaço assim, assim, assim. Né? Mas, ele depois... Com a utilização, ele fala, putz, eu preciso, acho que aquilo ali... Então, a utilidade é o que traz a satisfação, 100% da satisfação do seu cliente, né? Sim. Também. É um diferencial que eu admiro muito no Léo, quando ele vai fazer visitas em clientes, que ele traz... O cliente explica a necessidade dele e ele traz a técnica. Assim não funciona, assim funciona. É o que aconteceu comigo. E é importante, é extremamente importante. Porque quando você trabalha com arquiteto, ok, o arquiteto ele vai fazer todo aquele briefing com você primeiro. Porém, quando o marceneiro vai lá e faz todo o projeto personalizado com você, com a sua necessidade, ele precisa pontuar, isso daqui eu acho que não vai funcionar dessa forma, poderia ser desse jeito, por conta exatamente das suas necessidades, sempre enfatizando nessa parte. E por isso até que vocês têm muito esse trabalho com a questão de pós-venda também, né? Exatamente. Sim. Uma coisa, é muito importante pós-venda. Não é só vender. Não é só aquele primeiro contato, a pessoa te chama, o cliente te chama, você fecha o serviço, entrega, acabou. Não. Depois de finalizado, eu e a Júlia, a gente vai até o local, a gente faz uma vistoria técnica de tudo, abre porta, fecha a porta, abre gaveta, fecha a gaveta para ver se está exatamente funcionando como deve funcionar. E depois disso, a gente ainda dá o pós-venda, né? Que é o que eu quero abordar aqui agora. Tem uma equipe que fica especializada nessa parte de pós-venda. Então, Léo, o armário que comecei a colocar o peso, as portas desregularam um pouco, não tem problema, a gente já marca, já vai lá, regula. Por quê? O armário, essa é uma parte mais técnica, vou abordar rapidinho. O armário, quando você coloca ele na parede, ele fica de um jeito, a gente vai lá e regula a porta, fica daquele jeito. Porém, quando coloca o peso, o armário ele se acerta com o peso. Então as portas desregulam, sabe? Então é nessa hora que a gente entra com o pós pra ir lá e poder regular tudo certinho. Que isso, eu abordo isso porque é difícil. Isso, é difícil porque quando a empresa finaliza o serviço, para voltar depois, daqui 30 Não, você dias. falou uma coisa que é corretíssima, porque tudo influencia. Uma coisa é você deixar ali preparar, montar e tá perfeito. Outra coisa, inclusive, o local, tem questões que são do próprio local, tipo calor, ventilação, tudo isso, que vai influenciar também, não vai? Com certeza. Que aí vai ter aqueles dias da adaptação ali do material. Porque é madeira, gente. Sim. Madeira, por mais que você trabalhe com material de altíssima qualidade, ela vai ter os quesitos que vai dar uma expandida ou não. E aí, se você ter um pós-venda eficiente que vai olhar aquilo ali com as condições locais ali, olha, agora como é que agora a gente faz o ajuste fino, né? Sim, é importante, né? É muito importante. Porque sempre gera dúvidas depois da finalização, né, dos móveis. Léo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então a gente tem que estar ali perto, né, para poder ensinar a pessoa a utilizar. Porque a ferragem, por mais que a gente trabalhe com marcas muito boas, né, de excelente qualidade, ela tem seus cuidados, né? Não é porque é muito bom a corrediça, a dobradiça que pode ser usada de qualquer jeito. Tem o jeito certo de usar. Então a gente sempre tá ali
né, fazendo esse pós-venda, né, ajudando eles a utilizar as ferragens. Ô, Léo, e essa questão de ergonomia, né, que eu acho que chama, que isso vai dentro, a gente vê muito isso quando fala assim de cadeiras, né, em algumas questões específicas. Dentro de um projeto de marcenaria, tem que ser utilizado também, tipo, alcance, esse tipo de coisa? Muito. Isso entra na parte do atendimento personalizado, né? Eu tenho clientes que têm 1,40 m de altura, 1,50 m. Como é que eu vou fazer um armário na altura que a pessoa não vai alcançar? Então, a gente adapta exatamente com a altura dela. Por exemplo, eu estou fazendo uma mesa agora, com a entrega daqui uns 30 dias, a altura padrão de mesa é 75. Mas a minha cliente é alta, ela tem 1,95 m. Então, aí a altura da mesa já tem que subir um pouco. Então, são todos esses pontos que a gente leva muito em consideração, porque fica mais confortável. É igual a questão da pedra, do mármore. Uma coisa que, por exemplo, eu não sei se você que está assistindo isso agora, tem uma pedra em casa, quando você vai lavar a louça, você sente muita dor nas costas. Por quê? Aquela altura não está ideal para você. Entendeu? Uma altura padrão que a gente fala de pedra hoje é uns 92, 93 centímetros do chão até o topo da pedra. Mas se a pessoa já tem 1,85 m, já não serve. Tem que subir um pouco. Senão a pessoa vai e fica se envergando muito, dor nas costas, sabe? Então a gente adapta também tudo isso. E é aquela coisa, né? Você tem que pensar nisso de uma forma inteligente. Porque, vamos lá, um armário. No caso, uma pessoa que tem uma estatura menor, você não pode colocar coisas muito altas, por exemplo, um cabideiro, isso porque ela não vai alcançar. Também. Mas você tem um espaço que está acima daquilo que você tem que criar algo que seja aproveitável, num espaço pequeno. Então, e o que colocar, o que adaptar, que tipo de projeto que vai se enquadrar para uma pessoa de uma estatura mais baixa, mas com aproveitamento total do espaço que ela tem, né? Que seja funcional, né? Exato, Sim. né? Uma ideia importante. Legal sobre isso, por exemplo, é que ele falou de cabideiro. Que é algo que a pessoa utiliza todos os dias ali, é necessário, né? Para pessoas mais baixas, que ele já fez, exato, é um cabideiro basculante. Que no caso você puxa, você consegue descer ele e depois você pega a sua roupinha e põe de volta no lugar. Então, é exatamente o que você disse, a funcionalidade junto com a necessidade do cliente. Exatamente. Ela só... Complementando o que ela falou, por exemplo, ela tinha um módulo só, esse cliente, de guarda-roupa. Então, começou com 4 gavetas e um cabide em cima. Só que a cliente, ela usa muito cabide, né? E o pé direito da casa dela é alto. O que a gente fez? A gente colocou um cabide na altura padrão e a gente colocou um outro cabide lá em cima, que é basculante. E fica um pedacinho aqui para você puxar. Fica uma vareta. Aí você pega uma vareta, puxa, e o cabide ele vem até ela. Então ela tem 2 cabides, assim. Então a gente também adaptou. Você consegue adaptar. Gente, a gente adapta tudo. Marcenaria é por isso que fala, é planejado. Tudo se planeja. Exatamente. Planejados, criativos. Com certeza. É muito bacana. E com essa coisa toda porque tem tem que ter os 3 pontos, né? A qualidade, a utilidade, né? Prazo também. As pessoas reclamam muito de prazo. Como que... Isso assim, todo um trabalho que você faz personalizado, ele acaba sendo um trabalho que demora mais, não tem como. Porque você vai fazer tudo ali específico, você não vai partir de um padrão, né? Mas qual que é a média, por exemplo, de prazo? Como que funciona? Olha, um ponto positivo da Blessed é que, assim, a gente tem todo o maquinário para dar suporte pra gente. Tem maquinários profissionais, tanto de acabamento de fita de borda quanto para corte. Uma coisa que demanda muito tempo na marcenaria, sabe o ripado? Com certeza você conhece. Sim. Para uma pessoa que não tem um maquinário ideal, ele faz à mão, manual. Então passa cola. Você imagina, você tem 100 ripas para filetar, né? Para dar o acabamento. Então imagina colar isso tudo com a mão. Passa a cola uma vez, espera secar, passa de novo, cola, dá acabamento. A gente não. A gente tem um diferencial porque tem uma máquina que faz isso por nós. Você tem tecnologia dentro da tua empresa para poder agilizar o processo de fabril ali, o processo de montagem desse. Exatamente. Então hoje, um apartamento completo, quando você vai numa loja de planejado, eles passam uns 90 dias, às vezes até 120. A gente trabalha com apartamento completo, dependendo da situação, 30 dias, 40 dias, 50 dias, não passa de 60. Não passa de 60. Então a gente tem essa tecnologia, né, como você falou aqui, ajuda muito no processo. Porque o processo mesmo, o processo que mais demora é o corte e a filetagem. É o que mais demora. Quando tá tudo pronto, as peças, tudo cortadinho, é montar e instalar.
entendeu? O que mais demora é esse processo. E é nesse processo que a gente investiu nas máquinas para poder melhorar, né? Então, esses cortes, tudo isso é feito lá na tua marcenaria. Exatamente. Porque eu vejo assim, tem muita empresa de planejado que hoje que eles acabam, tipo, eles fazem o projeto, mas isso tudo é feito fora, é terceirizado, Isso. né? A gente não. A única coisa que a gente compra de fora são as chapas. O resto a gente traz a chapa, aí tem a máquina de corte, a máquina de filetagem, tem as ferragens, tem um estoque bom de Caramba, mas também. você, né? Vou te falar, né? Graças a Deus. Evoluído. Graças a Deus, somos fortes. É músico ainda, a gente contar o segredo. Verdade. Não podia falar. E música ainda. Estuda, faculdade, trabalho, música. É tudo isso. A gente faz de tudo um pouco, né? É jovem, né? Tem que aproveitar. A mãe dele Aproveitar fala essa muito. fase. Aproveitar essa fase de 25 anos. Flor da pele, verdade. tá? O gás pra tudo, né? Então a gente tem gás pro dia inteiro. Não, mas é legal, porque, assim, falando de geração, eu acho bacana isso, assim, você acaba servindo como um exemplo para muitos jovens da tua idade, porque eu costumo falar, assim, com uma certa crítica até, com a questão das gerações. A nova geração. É porque não é que, poxa, tá criticando. É porque eu venho de uma geração, assim, eu costumo dizer que nós, nascidos na década de 70, somos privilegiados. Não, por que eu digo isso? Porque a gente viu o mudar do mundo. Uhum. A gente nasceu para brincar na rua, andar de bicicleta, correr, jogar betes, essas coisas. Sim. Jogar betes era com jogo de taco na latinha. Não é esse que você tem hoje. Então, a gente passou por tudo isso, viu o surgimento do computador, o acesso a isso, viu o surgimento do celular. E teve que se adaptar, né? E então, muita coisa para as pessoas da minha geração, às vezes acabam chocando. Não, muito novo, porque, né? Não, eu digo assim, com relação à postura mesmo das novas gerações. Que é, tipo, que vocês já nasceram com isso pronto, com esse mundo pronto, com todas as facilidades que esse mundo tem pronto para vocês. E a grande maioria das pessoas da sua idade, elas pegam isso e elas não entendem a importância de você ver o contexto da sua vida, que aquilo ali serve para te ajudar e não para não te tornar dependente. Se você não criar a sua estratégia, se você não planejar a sua vida, falar assim, há quanto tempo você tem para planejamento mesmo, eu vou criar minha empresa com tanto, agora eu vou trabalhar bastante, mas ali quando eu tiver tantos anos, eu já estou super estabelecida, eu quero chegar em tal ponto, e dali em diante. Então, eu vejo, assim, quando eu falo que me assusta a geração Z, que, tipo, é a falta de buscar mesmo, às vezes, o conhecimento. É o achar que o conhecimento está só naquilo que a internet do seu celular te traz. E não é. Não. E é o olhar em volta, como que a coisa funciona, buscar isso tudo. Então, pessoas da geração Z, não, eu amo vocês, mas quando eu falo a crítica, é uma crítica construtiva. Sim, vamos olhar em volta. Sim. E eu acho, Léo, assim, que você serve muito como esse exemplo, sabe? O exemplo, assim, olha, um menino novo e que tá aí, sabe, tá construindo a sua empresa, e muita gente vai falar assim, mas peraí, mas a mãe dele já tinha uma madeireira. E daí? Quantas pessoas que eu conheço da sua geração, principalmente porque os pais têm algum tipo de estrutura, se acham privilegiados que não precisam fazer nada. Você entendeu? Então, é muito... E até isso serve como exemplo para mostrar que precisa, sim, ter a tua história, né? Então, a minha família, a gente tinha madeireira, só que é importante falar que eu tenho mérito também, porque assim, eu poderia muito bem ter ficado só na madeireira e ficar só ali, vendendo o que eu fazia, ganhando aquele salário e acabou. Não, eu estudei. Você foi atrás de ter Fui a sua... atrás. Eu vi aquela oportunidade de estar adquirindo conhecimento com a madeira, com as ferragens, com o MDF, e eu investi num mercado que eu falo com o pé no chão. Cara, né, e eu falo com o pé no chão, que ainda até é melhor que a madeireira, entendeu? A gente planejado é uma coisa... Todo mundo quer fazer móvel. Mas isso que eu tô te falando, entendeu? Assim, você é um cara que serve como exemplo. O seu trabalho é muito bom, tudo é um conjunto. Essa coisa de você conseguir criar, sabe, ter essa criatividade nos projetos. Por quê? Porque vem dessa coisa de você ser jovem, então você tem esse feeling sobre isso. Mas essa diferença. Então, eu te parabenizo nesse sentido. Você é um cara de sucesso. E eu tenho que ser exemplo mesmo para as pessoas da sua geração que... buscar conhecimento. Então, se você busca conhecimento, as coisas acontecem. A rede social tá aí pra ajudar a gente. Pra ajudar. Pra ajudar. Não pra te tornar dependente. Exatamente. Eu utilizei... Gente,
muito YouTube. Eu não sabia de tudo. Às vezes eu ia atender o cliente fazia uma pergunta que eu não sabia. YouTube. Como fazer tal coisa. Como tem tudo, Sara. Mas você buscou, Mas não a gente é? buscou. É essa que é a Exatamente. diferença. Eu busquei. O que eu costumo dizer é assim, que eu torço muito, sempre estou tocando nesse ponto, que eu acho importante a gente, sabe, trazer esses temas, é isso. Toda a tecnologia que se tem, informação que a gente tem na internet, tudo isso, serve muito, mas ela tem que agregar, ela não pode nos tornar dependentes. Exato. Então, assim, a partir do momento que você fica dependente, você acha que só aquilo que você vê na internet é certo, e você não vai atrás de ver, e você não vai buscar o seu campo e o seu lugar ao sol, aí você tá se tornando mais um na multidão e ali fica, entendeu? Então, a gente precisa de exemplos e tocar nesses aí. Com certeza. Gente, obrigada, Nada, viu, pela que participação isso. de Foi uma vocês honra. aqui. Tô super feliz aqui de fato, assim, de mostrar o trabalho de vocês e toda a tua história e também e vai pra música também, viu? Você é o seu hobby. Ou sim. Vai que eu retorno aqui com a página de música. Muito bom, muito bom. No próximo tema. Próximo tema. Isso aí, gente. Obrigada. De nada. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Obrigado, Isso aí. E é isso, gente. Batemos um papo aqui, né? Muito bom aí com o Léo e com a Júlia, né? Entrando assim, em vários aspectos aí. Vocês falam, eu falo pra caramba, né? Normalmente eu falo mais com meus convidados, percebe-se, né? Mas é isso. Terminamos aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais. Clica aí no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha. Segue lá nas redes sociais também. E um beijo a todos. Até a próxima. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.